que a gente pode melhorar nosso sono? A melhor maneira e mais saudável, mais eficaz de você melhorar o seu sono é você ter uma rotina saudável, você fazer ajustes na sua rotina. Depois eu vou falar de remédios, de fármacos, fazer algumas considerações. Mas a maneira mais eficaz é você fazer ajustes na sua rotina, ter uma rotina saudável, inclusive para o sono ser induzido, para a qualidade do sono ser legal. Ponto número 1, pessoal. O que fazer para melhorar seu sono? Se exponha, anota aí, se exponha ao máximo à luz natural e evite o máximo que você puder a luz artificial de noite. Por que, Andrei? Como eu falei, pessoal, um dos principais fatores que coordena o sono, o início do sono, a passagem para os diferentes estágios e o momento que você vai dormir, o momento que vai acordar, é um reloginho biológico. É um relógio natural que tem em todas as células do corpo. Tem um reloginho e tem um conjuntinho, tem um núcleo específico no nosso cérebro que é o relógio mestre, que coordena todos os outros relógios. É o maestro mestre. Maestro mestre. O principal fator do ambiente que afeta esse reloginho e vai sim afetar a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar e a qualidade do seu sono é a luz. Beleza? Por isso que é muito importante a gente, esse é um dos motivos pelo qual é muito importante a gente se expor à luz na hora certa. Quando que é a hora certa, pessoal? Durante o dia. É muito importante você se expor o máximo à luz durante o dia, tá? E por que a luz natural e não artificial durante o dia? Por dois motivos. Primeiro, a luz natural a gente não controla quando ela começa e quando ela termina. Que bom, o sol nasce, tem luz, o sol se põe, não tem luz. E isso é interessante porque é um estímulo externo que acontece sempre do mesmo jeito e a gente não tem controle sobre ele. Então é uma forma simples da gente ajustar o nosso reloginho e manter ele marcando sempre a mesma hora. Isso é muito importante. Se você está indo dormir em horários muito diferentes e acordando em horários muito diferentes, esse é um sinal muito forte de que o seu reloginho não está bem ajustado. Se o seu reloginho estiver bem ajustado, você vai sentir sono mais ou menos na mesma hora e vai tender a acordar mais ou menos na mesma hora. Se ele está desajustado, um dia ele marca uma hora, outro dia ele marca outra hora, você vai ter várias funções do corpo desalinhadas, inclusive a produção da melatonina em relação ao horário que você foi dormir, a temperatura do seu corpo. Se esses parâmetros ficam desalinhados, a qualidade do sono fica ruim, a duração do sono fica ruim. Então, o processo como um todo não funciona muito bem, igual a uma sinfonia. Beleza? Então é muito importante que o nosso reloginho que está marcando a hora, ele marque a hora direitinho, todo dia igual. Ele saiba que horas que o dia começou e ele saiba muito bem a hora que o dia terminou. E aí o sono vai ser uma consequência disso. Se o reloginho sabe a hora que o dia começou, ele vai te deixar alerta na hora certa. Se ele sabe muito bem a hora que o dia terminou, ele vai afetar vários fatores e o sono vai vir na hora certa, entendem? Então é muito importante que o reloginho esteja bem regulado e o fator ambiental que mais afeta o reloginho é a luz natural. A luz artificial, o problema é que a gente acende e apaga ela a hora que a gente quiser. Então, por causa disso, você acaba confundindo o relógio. Se você acende a luz numa hora mais tardia, o reloginho vai achar que o dia começou mais tarde. Se você mantém a luz acesa durante a noite, ele vai achar que ainda é dia, mas na verdade é a noite, entende? Fica bagunçado. Agora, um segundo motivo para a gente usar a luz natural como um marcador do nosso reloginho é que ela é muito mais forte que a artificial para regular o relógio. Como eu disse no episódio anterior, nos olhos a gente tem células especializadas em detectar a presença de luz. E a luz natural ela é muito mais forte do que a artificial. A gente mede isso, a unidade que a gente usa chama lux. Para vocês terem uma ideia, a luz artificial, por mais forte que ela possa parecer para você, ela tem algo em torno de 100, 200 lux. Lá fora, em um dia nublado, você vai ter pelo menos 1000. Então é muito importante que você se exponha o máximo de luz natural, especialmente de manhã, ao pós acordar, que é um momento que o nosso cérebro, esse sistema que detecta a luz e sinaliza para o nosso reloginho que horas são, ele está mais sensível. Então a primeira luz do dia é uma das mais importantes, de manhã, logo depois de acordar. Então é muito importante que você se exponha o máximo à luz natural, especialmente de manhã, especialmente logo depois de acordar. Para o seu reloginho saber, epa, o dia começou. E a natural porque ela é mais forte para estimular, para avisar o nosso reloginho, né? Quanto de luz a gente precisa, no mínimo, para ajustar o reloginho direito, né? Pelo menos 1000 lux por uma hora.
Tem um aplicativo aí, já coloquei no Instagram, tem um aplicativo que vocês podem baixar, chama Light Meter, que ajuda vocês a medirem a luz. Vocês vão ver, coloca aí na lâmpada de casa, vocês vão medir algo em torno de 200 a 300 lux. Mede lá fora para você ver quanto que vai dar, muito mais. E é essa luz que a gente quer porque ela tem muita energia, ela vai ativar muito essas células do olho. Essas células do olho vão avisar para o nosso reloginho do cérebro: ei, o dia começou, hein? Começa a marcar a hora direito aí, o dia começou, beleza? Então, a primeira luz do dia é super importante e no final da tarde também é importante. São dois momentos importantes para a gente se expor à luz natural, para o reloginho saber que horas são. E de novo, pessoal, se o reloginho sabe muito bem que horas são, se ele estiver bem regulado, você vai afetar o seu sono, o horário que você vai sentir sono, o horário que você vai acordar e a qualidade do sono. Afeta muito. Então, às vezes, talvez, se você está tendo dificuldade para dormir, talvez seja por causa disso. Talvez você esteja se expondo à luz na hora errada. Talvez você esteja se expondo a pouca luz de dia, especialmente a natural, né? Como eu falei, e esteja se expondo à luz de noite. O que acontece se você expõe a luz de noite? O seu cérebro continua achando que está dia. E tem vários processos que deveriam começar a acontecer quando fica à noite que não começam. Você acaba atrasando o processo, e aí você vai dormir tarde demais, acorda cedo demais, entende? O negócio fica pacalhado. Então, pessoal, se expõe o máximo à luz natural e evite ao máximo a luz artificial de noite. Eu sei que é difícil, tá? Que luz que a gente não quer de noite? Luz muito forte, claro, mas especialmente a luz branca e azul. Evite ao máximo luz branca e azul de noite, porque a luz branca e azul, elas estimulam mais essas células que eu comentei do olho. Então, de noite, evite elas. E você pense em algo tipo uma fogueira, uma vela. Um negocinho laranja, amarelo, mais fraquinho, tá? Bastante luz natural de dia e pouca luz azul e branca de noite, ok? Pode colocar filtro nas telas. Tem uma série de estratégias que você podem adotar, né? No Google vocês vão achar que vão te ajudar a diminuir a quantidade de luz de noite. E de dia, como que aumenta a minha exposição à luz natural de dia, Andrei? Você pode adotar uma rotina de dar uma voltinha logo depois de acordar, porque a quantidade de luz que vai estimular seu olho fora é muito maior do que dentro de casa. A energia é muito maior. A energia luminosa, por mais eu sei que pode parecer que não, mesmo o dia nublado, a quantidade de ativação dessas células no seu olho vai ser muito maior com a luz natural do que a luz artificial, mesmo que pareça que não, beleza? Então você pode dar uma volta, ou se não, fazer uma coisa que eu já falei para muita gente. Se você fica muito tempo num cômodo específico, tenta ficar o mais próximo possível de uma janela. E você pode usar esse aplicativo que eu comentei para você ter uma ideia de quanto de luz está chegando ali no seu olho. Põe o celular na altura do olho e mede, você vai ter uma ideia da quantidade de lux que está chegando no seu olho. Você quer pelo menos 1000 lux por uma hora, especialmente de manhã. Mais próximo do horário que você acordar. Depois, por favor, me contem. Coloque aqui nos comentários, ou me conta lá no Telegram, ou me conta lá no Instagram. No Instagram é mais difícil, porque daí é mais difícil acompanhar ali, mas no Telegram e aqui nos comentários do YouTube eu acho que eu consigo acompanhar melhor os comentários de vocês. Vai ser um prazer saber ter o retorno de vocês em relação a isso, né? Segundo ponto, pessoal, que talvez seja um dos mais desafiadores, é o seguinte: qual que é a questão aqui para as pessoas que têm dificuldade para dormir? O problema do sono é que ele é uma das poucas coisas que a gente. Uma das poucas não. É uma das coisas que a gente não tem controle voluntário. A gente não consegue voluntariamente começar a dormir. A gente não consegue induzir o sono voluntariamente, a partir da nossa vontade. Correto? Você consegue comer, você consegue beber água, você consegue controlar a respiração voluntariamente. Agora, o sono a gente não consegue. E isso pode ser muito frustrante, porque o sono é super necessário, qualquer pessoa que já dormiu mal sabe disso, como que a gente fica com um caco no dia seguinte. E é frustrante porque às vezes a pessoa quer muito dormir, está com muita vontade de dormir e alguma coisa está impedindo ela de dormir do jeito certo. Eu entendo isso. O que a gente pode fazer para facilitar esse processo de acontecer naturalmente? Que é o segundo ponto que eu quero falar. Você precisa entender que depois de um certo horário, digamos que você dorme 10 da noite. Antes desse horário, você tem que ter alguma rotina que te ajude a relaxar. O que precisa acontecer para o sono ser induzido naturalmente? Você precisa entrar num estado emocional e fisiológico de relaxamento. Relaxar.
E eu entendo que às vezes isso é um desafio para as pessoas, porque as pessoas às vezes estão muito ligadas até altas horas da noite, sei lá, estudando, ou resolvendo problema, ou pensando o que, é que tem que fazer no dia seguinte. Então é bom você parar e pensar nisso. Cara, o que, que eu estou fazendo depois do pôr do sol? Digamos que você dorme 10 da noite, normalmente, ou tenta dormir 10 de meia-noite. O que, que você está fazendo nas 2 horas antes disso? Você está fazendo alguma coisa que te ativa? Você está fazendo alguma coisa que te deixa ansioso? Alguma coisa que te deixa alerta? Como eu falei para vocês, pessoal, qualquer coisa que a gente faça ou que aconteça que afete aquele sistema, a SARA, que aumente a liberação de algum daqueles sinais, como por exemplo a noradrenalina, adrenalina, ou a dopamina, que tem a ver com motivação. Se você aumenta a atividade desse sistema, você aumenta o alerta, faz parte, aumenta o alerta. Então qualquer coisa que você faça nas 2 horas antes do horário de dormir, que faça isso, vai possivelmente atrapalhar o sono. A ideia geral é você criar uma rotina de relaxamento. Andrei, eu tenho dificuldade para relaxar. É muito difícil você conseguir controlar os próprios pensamentos. Isso é difícil mesmo. É muito difícil o cérebro controlar a atividade dele mesmo, né? Pensamento nada mais é do que a atividade do cérebro, né? Um fluxo de atividade do cérebro. É muito difícil você modular isso, você controlar os próprios pensamentos. Então, uma estratégia interessante que pode ajudar você a promover relaxamento é você focar no corpo. É mais fácil você conseguir modular o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, frequência de respiração, contração dos músculos do corpo, frequência cardíaca. E quando você muda o seu corpo, se você consegue induzir um certo relaxamento no seu corpo, você acaba afetando o seu cérebro. É uma via de mão dupla, né? Então, muitas estratégias vão nesse sentido. Meditação, yoga nidra. Você faz uma série de exercícios brincando com o seu foco atencional e prestando atenção. Se vocês deitarem em algum momento para relaxar, deita aí. Sei lá que horas são agora. Se você deitar para relaxar, vou relaxar, cara, dou uma relaxada. Mesmo que não seja para dormir, tá? Eu vou só relaxar. Para prestar atenção, por exemplo, na contração dos músculos de todo o seu corpo. Você vai ver que tem vários músculos que estão contraindo sem você perceber, inclusive os da face. E quando você se coloca, por exemplo, tem vários aplicativos que ajudam a meditar, por exemplo, né? Uma das coisas que é feita é você fazer isso, você prestar atenção nos músculos do corpo. Você vai ver que tem vários músculos que estão super contraídos. E isso sinaliza para o cérebro o oposto de calma, né? Calma, relaxamento é o contrário, é músculo relaxado, frequência respiratória baixa, com amplitude um pouquinho maior, talvez, frequência cardíaca alta, e essas informações de como está sua respiração, como está seu músculo, como está seu coração, elas chegam no cérebro e modulam o seu estado emocional. Então, muitas das estratégias adotadas para você promover relaxamento vão nesse sentido, você aprender a controlar o próprio corpo, porque é difícil controlar diretamente o cérebro se controlar. Não é tão simples. É possível, mas não é tão simples. Meditação pode ajudar. O que quer que você faça que te ajude a relaxar pode te ajudar. O ideal é você ter uma rotina. Todo dia, depois de tal horário. Eu, por exemplo, Andrei, quem me acompanha sabe, eu sou muito matutino. Eu acordo cedo e durmo cedo. E o meu reloginho é suíço. É suíço, assim, para bem ou para mal. Dá 10 horas eu tô caindo de sono e eu acordo, 10 horas mais ou menos eu durmo e acordo mais ou menos umas 6, tá? Mais ou menos. Varia, às vezes eu durmo um pouquinho antes, um pouquinho depois, às vezes eu acordo um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Varia mais ou menos isso, dá em média 8 horas de sono. Eu me exponho muito à luz. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, eu faço, tá? É baseado em ciência e eu vivo isso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Mas eu não estou falando para vocês porque funciona para mim. Eu estou falando para vocês porque é baseado em evidência científica, tá? Que fique claro. Mas eu tenho uma... Depois de... Eu geralmente trabalho, tem lá minha forma de organizar minha rotina, faço as pausas na hora certa, almoço, atividade física e tudo mais. Quando dá umas 6 horas... Não, desculpa. Eu geralmente trabalho até umas 7. De 7 às 8 eu estou fazendo coisas de casa e janto, provavelmente. Faço minha última refeição de 7 às 8. Depois de 8, eu não consigo fazer nada nem que eu quisesse. Eu sequer atendo o telefone. Porque é evidente que o meu corpo começa a desligar. Eu começo a relaxar. E eu respeito isso. Depois de 8 horas eu evito fazer qualquer coisa que vá no sentido oposto de relaxar. É o horário que eu vou... Sei lá, que eu vou começar a arrumar minhas coisinhas aqui, vou tomar um banho quente, relaxar, curtir, vou ler alguma coisa, vou assistir alguma coisa. E vou desligando depois de 9 horas, eu já estou sentindo muito sono. Às vezes eu durmo até antes de 10 horas. E por volta de 9h30, 10, 10h30 no máximo, já apaguei. Então você tem que respeitar essa rotina de começar a relaxar. Eu entendo que isso é muito difícil para muita gente, mas isso precisa existir.
a famosa higiene do sono, né? Que inclui essa rotina de relaxamento, entre outras coisas. Você evitar a luz, porque a luz, ela aumenta o alerta, né? Então você evitar, como eu já falei, ter uma luz mais laranjinha, mais fraquinha, e você ter o que quer que você use para relaxar, sabe, gente? Tomar banho quente, enfim, meditação pode ajudar bastante, yoga nidra pode ajudar bastante, que são técnicas em que você se treina a relaxar, isso pode ajudar pra caramba. Então, pensem aí o que vocês fazem logo antes de dormir e o que vocês podem mudar que vai ajudar você a criar uma rotina de relaxamento, tá? Só se Andrei, um problema que eu tenho, agora vocês vão se identificar muito com o que eu vou falar aqui. O problema é que isso já aconteceu comigo também algumas vezes. Eu fico pensando o que eu tenho para fazer, os problemas que eu tenho, meu namorado, meu trabalho que eu tenho para fazer. Eu entendo e às vezes é difícil a gente desligar. Isso tudo que eu falei pode ajudar, meditação pode ajudar, yoga nidra pode ajudar, coisas que te relaxam pode ajudar, mas uma estratégia muito bacana que eu vou citar aqui, vou até colocar na descrição um artigo para vocês quiserem dar uma olhada, uma estratégia muito interessante para quem tem esse problema de com a cabeça super ativa na hora de dormir, é você colocar num papel as suas preocupações e especialmente o que você tem para fazer no dia seguinte. Muitas pessoas elas têm dificuldade para dormir porque elas ficam ansiosas, preocupadas, ansiosas com o que elas têm para fazer no dia seguinte. Pô, tem que fazer isso, tem que terminar tal coisa, se não terminar, e tarará, tarará, tarará. Isso de fato vai afetar o sono porque esses pensamentos, essa preocupação, ela vai gerar uma resposta emocional, vai te deixar ativo, né? Talvez você fique até com a frequência cardíaca aumentada, e isso é péssimo para o sono. Uma frequência cardíaca aumentada sinaliza para o seu cérebro que você está ativo. Vai ser difícil induzir. Uma das coisas que precisa acontecer para o sono ser induzido acontece, né, concomitantemente, é uma redução da frequência cardíaca, uma redução da temperatura, uma redução da frequência respiratória. Então, se isso não está acontecendo, vai ser difícil induzir o sono. E quando a gente está ansioso, é justamente o oposto que acontece. A frequência cardíaca aumenta, você fica pensamento agitado, você promove liberação de noradrenalina no cérebro, que é um dos componentes da SARA, deixa você ligado. Então, uma maneira de você lidar com isso é você botar no papel. E tem um trabalho muito legal, publicado em 2018, o primeiro autor é o Scullin, vou deixar aí na descrição, em que eles mostraram, isso já é bem caracterizado, tá? Os benefícios de você colocar no papel as suas preocupações para tratamento de um modo geral, tratamento de ansiedade, tratamento, mas para insônia, para problema de sono também é interessante. E esses pesquisadores viram que é ainda mais interessante você escrever o que você tem para fazer no dia seguinte. Eles compararam as pessoas que escreveram o que elas fizeram naquele dia, o que eu fiz hoje, fiz isso, fiz aquilo, e outras pessoas escreviam, não, se não me engano eram as mesmas pessoas, depois eu vou confirmar, escreviam o que tinham que fazer no dia seguinte. O que você tem que fazer no dia seguinte. E nesse segundo contexto, isso ajudou as pessoas a adormecer, elas começaram a dormir mais cedo. Então você colocar num papel, olha só que bacana, você colocar num papel as suas preocupações pode te ajudar a acalmar, te ajudar nessa rotina de relaxamento, te ajudar a desligar. E o legal seria que você fizesse isso o quanto antes, né? Não logo antes de dormir, sei lá, umas 2 horas antes. Então, de novo, pessoal, pensem aí o que vocês podem fazer para criar uma rotina de relaxamento. Inclusive, talvez botar num papel. Se, digamos, você trabalha até outro horário, a última coisa que você faz é você escrever o que você fez e o que você tem que fazer no dia seguinte. Para te ajudar a não ficar pensando isso na hora de que você precisa que o sono chegue, né? Isso talvez possa ajudar bastante. Tá? Então pense aí na rotina de relaxamento que vocês têm. Outra coisa que as pessoas não se dão conta e que pode afetar muito o sono, o ambiente. O ambiente que você vai dormir, onde está seu quarto, né? É o seguinte, muitas coisas que você pode fazer, pode controlar no seu ambiente, podem afetar seu sono. Uma delas, que as pessoas não se dão conta, é a temperatura. Como eu falei, o que é normal acontecer? A temperatura aumentar ao longo do dia e, em paralelo, o nosso grau de alerta. E no final do dia, a temperatura do corpo tende a cair e, consequentemente, o nosso grau de alerta. Então, o quanto a gente está com sono ou alerta varia em paralelo com a temperatura do corpo. Quando a temperatura está alta, você está mais alerta, quando a temperatura está baixa, você sente sono. E isso é importante e se explica por que é mais fácil a gente manter o sono em um ambiente frio.
Então você deve estar pensando, por isso que quando eu vou lá ficar no hotel, eu ligo o ar, eu fico gostosinho no frio. Quando a gente está no inverno, a gente fica um pouquinho mais sonolento. Parece que é mais fácil dormir no inverno ou no ambiente frio. Justamente por isso, porque nesses ambientes mais frios, isso ajuda, de certa maneira, né, a temperatura do corpo, seu corpo ficar baixa. E isso anda em paralelo com o sono. Temperatura baixa gera sonolência. Esses são dois parâmetros que andam de mãos dadas, temperatura e grau de sonolência, né? Então, quando ela está baixa, você tende a ficar mais sonolento, é mais fácil você manter o sono em ambientes mais frios. E por que eu estou falando isso? Talvez você esteja tendo ou tenha tido uma má noite de sono porque está num ambiente muito quente. E você tem que tomar especialmente cuidado com as mãos, pés e cabeça, que são as regiões do corpo onde você tem maior troca de calor. Se por algum motivo você está embaixo de uma coberta muito quente, ou o ambiente está muito quente, de modo que aumente a temperatura do seu corpo, isso vai tender a fazer te acordar. Isso é um dos sinais usados pelo seu cérebro para te acordar, a temperatura do ambiente. Então, se ela aumenta, isso pode meio que confundir o seu corpo e te acordar, porque a temperatura está muito quente. Então, tomem cuidado com a roupa de cama, se ela esquenta muito, com o edredom, o cobertor que você está usando, com a temperatura do quarto em si, né? Não sei se você tem ar-condicionado ou não tem. Especialmente os pés e mãos, né? Então, às vezes, o simples fato de você ter os pés descobertos, que permita maior troca de calor, talvez já possa ajudar você a manter o seu corpo a manter a temperatura relativamente baixa. Se por alguma coisa aumentar a sua temperatura no meio da noite, isso pode te despertar, pode atrapalhar a qualidade do seu sono. Isso é uma coisa que muita gente não se dá conta. Então pensem aí, a roupa que você está usando, se você está dormindo de meia ou não. Se a roupa de cama tem algumas roupas de cama que são específicas para permitir uma maior troca de calor, ela não retém muito calor, então é mais fresca. Tá? Então isso é uma coisa que pode afetar bastante a qualidade do seu sono, é a temperatura do ambiente. Tá? Outra coisa, agora especialmente importante na pandemia, né? A gente está em home office. É o meu caso aqui, eu estou em home office. Muitas pessoas transformaram o quarto em ambiente de trabalho. Por que isso pode prejudicar o seu sono? O ambiente, pessoal, o ambiente afeta muito o nosso cérebro sem a gente perceber. Então o ambiente ele tem pistas. Às vezes o nosso cérebro está processando informações do ambiente sem a gente perceber. Temperatura, a presença de alguém ou não, um cheiro. Uma série de fatores no ambiente podem afetar o nosso cérebro, o nosso corpo, sem a gente perceber. Então, se o lugar que você dorme é o mesmo lugar que você trabalha, isso pode atrapalhar por vários motivos. Entre eles, porque o seu cérebro tem dificuldade de entender que aquela ali é a hora de dormir, porque você está no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você deitou para dormir, e aí seu computador que você usa para trabalhar está ali na sua frente. O simples fato de você ver o computador que você usa para trabalhar, talvez já te faça lembrar de coisas do trabalho. Você viu um computador ali e fala, putz, eu tinha que ter escrito aquele relatório, nananana. E aí você fica ansioso e aí acontece tudo aquilo que eu falei. Daí você fica ansioso, aí ativa o cérebro, aí você tem dificuldade para dormir. Então, dependendo do que você tem no ambiente, o simples fato de você ter algum objeto ali, talvez, já pode atrapalhar seu sono, porque ele vai afetar, vai te lembrar de alguma coisa, te deixar ansioso, vai te deixar preocupado, etc. e tal. Então a gente tem que tomar cuidado. O ideal é que a gente tenha um ambiente específico para dormir. Um ambiente só para dormir. O ideal é que você vá para o seu quarto, para sua cama, só na hora de dormir. Para ajudar o cérebro a entender, agora é a hora de relaxar, agora é a hora de dormir, entendem? Para ajudar o cérebro a... Porque, como eu disse, o sono a gente não tem como controlar voluntariamente. Ele é induzido naturalmente, deveria. E a gente pode ajudar, tendo uma rotina de relaxamento, tendo um ambiente adequado para o sono, de preferência diferente do que a gente usa para outras atividades que deixam a gente ativos, né? Eu sei que isso talvez seja impossível para muita gente. É o meu caso, por exemplo, eu não tenho como separar, eu não tenho escritório aqui no meu apartamento, né? Então, aqui o meu computador aqui do lado está na frente da minha cama. Isso não tem me atrapalhado a dormir, mas eu entendo que muitas pessoas talvez tenham essa dificuldade. Mas, enfim, sendo possível não você ter ambientes diferentes, pelo menos é bom você saber que talvez o que quer que tenha ali no seu ambiente possa atrapalhar. Às vezes você pode colocar sei lá, bota uma divisória para você não ver o seu ambiente de trabalho, sei lá, muitas coisas podem ser feitas, mas entendam que o ambiente afeta muito a gente e talvez esteja afetando, te deixando ansioso na hora de dormir e tudo mais, tá? Então tomem cuidado aí no ambiente
com qual é o ambiente, se é um ambiente específico para você dormir e relaxar, ou se é também um ambiente que você usa para trabalhar, um ambiente que você fica agitado. Tomem cuidado com a temperatura, uma coisa que as pessoas não se dão muita conta, né? E finalmente um ponto importante. Muitas pessoas, elas têm, é curioso isso, as pessoas têm dificuldade para dormir porque elas ficam preocupadas em dormir. Ansiedade do sono, que a gente chama isso. Ela fica ansiosa para dormir e porque elas estão ansiosas, ela não consegue dormir. Aí gera um ciclo vicioso. Eu estou preocupado de dormir porque eu sei que se eu não dormir, eu vou ficar mal no dia seguinte. E aí, porque eu estou preocupado para dormir, eu não consigo dormir. E aí eu de fato não durmo bem, e aí dia seguinte eu vou ficar mais preocupado ainda e gera um ciclo vicioso, e é importante tentar quebrar esse ciclo muitas vezes, né? Nesses aspectos, algumas vezes, é interessante tomar algum remédio, já vou falar dos fármacos usados para dormir, para ajudar a pessoa a ganhar, a reconquistar a confiança de que ela consegue dormir. Porque quando a pessoa perde a confiança de que ela consegue dormir, aí isso é um prato cheio, né? Para a pessoa ficar preocupada em não dormir, né? Ah, eu não vou conseguir dormir, não sei o quê. E aí essa preocupação de não conseguir dormir impede ela de dormir. Curioso isso, né? É um dos malefícios de termos um cérebro muito complexo, né, que consegue fazer essas elaborações todas. E dentro desse cenário, talvez algo que você possa tomar cuidado no seu ambiente é relógio. Cuidado com o relógio, tá? Muita gente tem o seguinte problema. Tem gente que tem dificuldade para começar a dormir e tem gente que tem dificuldade para voltar a dormir. Acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo, né? Como eu disse, isso geralmente acontece na segunda metade da noite, porque você está lá nos estágios mais leves, né? E não tem problema acordar, como eu falei no primeiro episódio, é normal acordar. O problema é você acordar e não conseguir dormir de novo, ou demorar muito para dormir, aí você começa a afetar a qualidade do sono significativamente. E ter um relógio, evite ao máximo olhar o relógio. Ter um relógio para você ver, porque a pessoa, isso aqui já é uma coisa mais, uma dica mais genérica, tá, gente? Isso pode atrapalhar, gerar ansiedade, né? A pessoa vê a hora, fala, putz, são 3 da manhã ainda, se eu não conseguir dormir de novo, eu tô ferrado, etc e tal. Então, se é uma coisa, o que quer que possa te gerar algum grau de ansiedade, como por exemplo, ver que horas são, você tem que eliminar, tem que evitar do seu ambiente. Então, tudo que puder te gerar ansiedade aí no seu ambiente, inclusive presença de relógio, você talvez possa considerar retirar para não atrapalhar, porque se você acordar no meio da noite e ficar ansioso na hora que você olha o relógio e não conseguir dormir mais, talvez seja melhor nem olhar o relógio e usar uma técnica de relaxamento. Aliás, isso que eu falei de relaxamento vale para essas pessoas que têm dificuldade a voltar para dormir. Você aprender a relaxar é uma estratégia muito útil, pessoal. Aliás, me ocorreu agora, talvez valha a pena eu gravar um episódio só para falar sobre isso. Estratégias que você pode adotar para conseguir gerar calma e relaxamento no corpo. Porque isso pode ser usado para você lidar com ansiedade, pode ser usado para você facilitar a indução do sono, pode ser usado como uma estratégia para você otimizar o aprendizado, como eu já falei várias vezes. No primeiro episódio, por exemplo, você fazer pausas e relaxar é super interessante para consolidação de memória. Então, é uma ferramenta muito útil, né? Você conseguir gerar relaxamento e calma. Meditação pode ajudar muito com isso e no contexto aqui pode ajudar muito a pessoa a induzir o sono e voltar a dormir caso ela acorde no meio da noite. Então, aquela história que eu falei de relaxamento vale aqui também, tá? É super importante relaxar para o sono vir. É como se você induzir o relaxamento, calma, é como se você estivesse preparando o terreno para o sono chegar, entendem? Se você não tem relaxamento e calma, o sono não vem. É tipo isso. Então a gente quer ter relaxamento e calma para ele vir. A gente não consegue controlar, induzir ele voluntariamente, mas a gente consegue treinar nossa capacidade de ficar calmo, relaxado. Controlando o ambiente, usando técnicas de meditação, de yoga, auto-hipnose, talvez tomando um banho quente, fazendo o que quer que você possa fazer que te relaxe, né? Legal, pessoal?